Abraço, Edinaldo. Um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. Com as notícias do Timba, né, do Náutico, que, aliás, entrou na última semana de preparação, a preparação longa, né, quer queira ou não, a preparação que o Náutico conseguiu fazer de maneira Outra meticulosa. preparação nisso, né? Porque começou em 20 de novembro, né, a pré-temporada do Náutico. Dia 20 de dezembro passado, antes do Natal, um mês de preparação. O Náutico pôde dar um recesso tranquilo aos seus jogadores, aos seus funcionários para as festividades natalinas. Reapresentação depois, antes do recesso do fim de ano, e o Náutico tem aí mais ou menos um mês e meio de preparação, de pré-temporada, com alguns jogos treinos. Jogo treino contra o América do Natal foi bem avaliado, o jogo treino contra o Campinense não foi bem avaliado, pelo menos na opinião externa, né, da torcida. Quem viu, né? Quem viu não gostou. Não, eu assisti o jogo, não gostei nada vi, não gostei nada da preparação. Quem viu e você viu pode reforçar isso. Falaram muito na falta de entrosamento, na falta de ritmo, que até é uma coisa natural para início de pré-temporada. Eu esperava bem mais em rendimento pelo fato do Náutico no dia do jogo treino ter já 40 dias de pré-temporada, né? E ter uma espinha dorsal herdada da Série C. Então eu esperava muito mais do que eu vi. Afinal de contas foram 9 renovações, né? Perfeito. 9 renovações de jogadores que já estavam na temporada 2024. Mas é assim, pré-temporada tem direito de errar. O problema é se errar muito no início da temporada em jogos oficiais, e o Náutico restando aí uma semana praticamente para o início da temporada alvirrubra. Lembrando que amanhã, aí vai faltar uma semana exatamente pro Náutico estrear, né? O Náutico estreia no dia 11 contra o Petrolina. O jogo aconteceria no dia 12, foi antecipado para o dia 11 às 4h30 da tarde. Estádio dos Aflitos, será o reencontro da torcida do Náutico com o seu clube no Campeonato Pernambucano. O Náutico faz 3 jogos no Campeonato Pernambucano antes da estreia oficial na Copa do Nordeste, que vai acontecer ou no dia 21 ou no dia 22. A gente só vai saber quem o Náutico vai enfrentar na estreia do Nordestão e onde, se em casos fora, depois dessa seletiva da Copa do Nordeste, né? O Náutico, é bom lembrar, já está garantido na fase de grupos por ter sido vice-campeão estadual da temporada 2024. É bom lembrar também que em 24 o Náutico não teve o direito de jogar a Copa do Brasil, né? Em 23 ele foi eliminado precocemente e agora ele vai jogar a Copa do Brasil, vai ficar de olho no sorteio que em breve vai começar. Tá cheio, né? Porque tem o estadual, tem a Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste e tem a Série C. E a Série C posteriormente. Agora, sem dúvida nenhuma, o grande objetivo é a Série C, né? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Tem que sair dessa Série C, cara. O primeiro objetivo o Náutico tem que conquistar, o primeiro objetivo não é nem só subir, é classificar no G8. Que nas 2 últimas edições de Série C, o Náutico não conseguiu nem jogar o quadrangular de acesso, né? Não passou nem da primeira fase. Pois né? Então o primeiro objetivo é chegar, porque aí é outro campeonato. Quando chegar no quadrangular... brincando, são 3 anos consecutivos de Série C, né? Isso, com esse que de 25. Perfeito. Tomara que seja o terceiro e último. Mas o Náutico, desde que voltou à Série C, competição que ele foi campeão em 19, o Náutico ele não conseguiu jogar o quadrangular final. O ideal é jogar o quadrangular final, porque num momento como esse, né, Edinaldo, numa Série C com quadrangular, você jogando 3 em casa e 3 fora, se você belisca 3 pontos fora, um clube que é bom mandante, o Náutico historicamente é um bom mandante, com 7 pontos em casa, você tá dentro. É verdade. Né? São 3 jogos, 2 vitórias e um empate, você praticamente consegue o acesso. Bom, então vamos lá, o Náutico vai fazer o seguinte na preparação para a estreia contra o Petrolina. O Náutico amanhã volta a treinar no CT, no domingo repouso para todos os jogadores, e na segunda, Ed, não vai ser mais treinar, voltar para casa não. Vai todo mundo dormir no CT. É concentração da segunda até a sexta. É campo, CT. Campo, CT, CT, campo. Na sexta-feira, jogadores dormem no CT Wilson Campos, na sexta-feira que vem. E no sábado, seguem para a estreia contra o Petrolina. Jogo às 4h30 da tarde, no sábado, dia 11. No dia 15, na quarta-feira, enfrenta nos aflitos o Jaguar. E em Caruaru, no dia 19, tem aí uma pedreira, enfrenta o Central, em Caruaru, às 18 horas de um domingo. Ainda sobre o jogo contra o Petrolina, Ed, o Paulo Sérgio, é bom lembrar, a gente criticou bastante o Paulo Sérgio por tudo que aconteceu, na repetição daqueles gestos obscenos. Ele sofreu uma suspensão. Inicialmente essa suspensão seria de 5 jogos mais R$15 mil de multa. Por quê? Somando as 2 infrações no TJD Pernambuco, o Paulo Sérgio ele respondeu pelo gesto obsceno na comemoração do gol, inclusive de maneira repetida, e porque xingou a arbitragem daquele jogo contra o Afogados que o expulsou, né? Ele perdeu a semifinal com o Retrô por conta daquela expulsão. E o Náutico ainda no passado conseguiu diminuir essa pena para 4 jogos, o Paulo já cumpriu 1,
e diminuir a multa para R$ 5.000. O que é que o Náutico está tentando fazer para que Paulo Sérgio não perca os jogos contra o Petrolina nos aflitos, Jaguar nos aflitos e Central em Caruaru? O Náutico está tentando uma conversão da pena. O Náutico quer pagar um valor, esse valor ser destinado para uma instituição de caridade e a pena, quem sabe, cair pela metade, que geralmente acontece isso nesse mundo de TJD, STJD. Ao invés do Paulo Sérgio cumprir mais 3 jogos, já cumpriu os 4 jogos. Lembrando que a questão do gesto obsceno foi retirado pelo TJD e ficou só o xingamento para arbitragem. E ele pegou 4 jogos por conta disso. Diminui para 3 porque ele já cumpriu 1. O Náutico está tentando fazer com que ele cumpra mais 1 e fique outros 2 liberados para jogar contra Jaguar e Central. E o Náutico pagaria uma multa para uma instituição de caridade. E o Náutico entrou hoje com essa tentativa de conversão de pena. Olha, eu confesso, Igor, e ouvintes da Rádio Jornal, principalmente da torcida alvirrubra, Paulo Sérgio é um jogador que me preocupa muito. Primeiro por ele ter sido reincidente com aquele gesto obsceno. Você faz o gesto, repete o gesto, é punido nas 2 oportunidades em que você mostra aquele gesto obsceno, que reproduz exatamente o que a gangue organizada faz. E teve uma outra oportunidade que ele não só foi punido de novo porque o árbitro não viu. Você se recorda disso? Ele fez o gesto de novo pela 3ª vez, mas como estava atrás de uma placa, não deu para o árbitro ver. Então você imagina que cabeça é essa desse rapaz. E o Náutico precisa, na minha opinião, como instituição, chamar a atenção de Paulo Sérgio e conversar seriamente com ele. Até porque agora na volta da pré-temporada, ele repetiu que vai fazer de novo. Fazendo referência, inclusive, a um jogo, não lembro qual foi o jogo que ele fez referência, que teve um jogador que fez um gesto obsceno. Foi o Daverson. Que não teve punição. Foi o mesmo gesto que ele fez, o do Daverson. Então ele estava vibrando com isso, imaginem vocês, vibrando porque o cara lá não teve punição e ironizou o futebol pernambucano por punir por gestos obscenos. Tá errado quem não puniu lá nesse jogo, o Davidson, né? Sim. E tá certo quem puniu aqui, o Paulo Sérgio, pelo que ele fez. Então o Náutico tem que conversar sério para não estar passando por esse tipo de vexame e ter que pagar multa por isso, por aquilo, por causa do procedimento do jogador. E na nossa cabeça, essa preocupação aumenta, porque é um jogador que tecnicamente é muito bom, na minha opinião. É um bom atacante. É um bom atacante. Já é um cara experiente, que não tem, gente, necessidade nenhuma de estar nessa trilha de repetir, reproduzir gestos de gangues organizados. Sabe o curioso que eu acho, Edinaldo? Você vai massagear o ego da torcida em geral jogando bola. Inclusive da organizada. Alguns fazem muita besteira, tal, beleza? Mas são torcedores do clube. Você tem coisa melhor do que você massagear o ego do seu torcedor fazendo gols, jogando bem. Claro. Ele já tem moral suficiente, ele não precisa estar fazendo gesto, dando dedo, pra ter moral com torcida, porque ele já tem essa moral por fazer gol, jogar bem. Parece que se sente na obrigação de agradar a gangue organizada. E não precisa. Que, aliás, fazendo gol, ele já tá agradando. Que, aliás, o Náutico já começa a competição sendo penalizado por causa da gangue. Aliás, penalizado não, sendo brindado, né? Porque o que vai acontecer é que o Náutico vai ter que fechar aquela área destinada, né, à gangue organizada, tanto no jogo contra o Petrolina, quanto no jogo contra a equipe do Jaguar. Perfeito. Então isso não é punição, isso é prêmio. Se eu sou presidente do Náutico, se eu sou o Bruno Becker, presidente do Náutico, ou diretor, qualquer coisa lá, eu já aproveitaria esse embalo e acabava definitivamente com essa história de ter espaço reservado para a gangue organizada. Por quê? Porque os clubes destinam espaços a essas gangues organizadas. Os caras fazem o que fazem e ainda têm o privilégio de ter um local específico só para eles. Eu já mandava tirar tudo. Olha, a gente está sendo punido, já tira tudo e não volta mais. Então não vejo isso como punição, eu vejo isso até como um prêmio, porque a gente não vai ter em 2 jogos consecutivos contra o Petrolina, dia 11 ou dia 12? Dia 11. Dia 11 e contra o Jaguar dia 15, né? Perfeito. E contra o Jaguar dia 15 não vamos ter gangue organizada nesses locais. Que eles vão estar por lá, vão. Sim. Aquela história de pune o CPF, aliás, o CNPJ e não, deixa livre o CPF. Pois é. Impressionante. Seria interessante também para esses presidentes de clube, não estou falando só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, eles terem um apoio do poder público, né? Porque fica difícil você ir contra isso sozinho. Imagine só, a cabeça de um cara que tem que andar com segurança para lá e para cá, tendo família no clube,
Você tem razão, Igor. Até porque o sistema de segurança fica também refém dessas gangues A organizadas. polícia prende e solta. Agora, bronca. como você tem como nascedouro do problema o O clube clube em si, né? clube tem que fazer sua parte. Também. Todos devem fazer sua parte. Sim, Todos se eles. todo mundo fizesse, ia ser Federação, mais fácil também. clubes, Pois o é. sistema de segurança, impressionante. Bom, então o Náutico vai tentar essa conversão para o Paulo Sérgio já estar em campo no próximo dia 15 de janeiro. Edinaldo, o Náutico, ele tem mais um contratado, então são 11 reforços. Estavam contando com 9 porque muita gente não conta o Tussania, né? O Tussania, como está sendo chamado, o Sam, é mais fácil o Sam, né? Agora é outro Sanear, né? É o Sam, vamos chamar de Sam. Sam. O Sam, inclusive os jogadores do elenco do Náutico chamam ele de Sam. E postou até uma foto um dia desse, ele já bem enturmado com os jogadores, mesmo tendo o idioma inglês como seu idioma de berço. E o Náutico anunciou o Auremi, experiente jogador, volante, 33 anos. Bom lembrar que ele é cria da base do Náutico, há pouco mais de 12 anos, ele estava subindo pro profissional do Náutico. Como rodou esse rapaz? Né? Rodou, jogou Série A em Vasco, jogou por Vitória, jogou no futebol turco, né, primeira divisão turca. E eu separei aqui as últimas temporadas do Auremi, Série B ou Série A sempre, né? As últimas 5 temporadas. Em 2020, ano da pandemia, ele jogou a Série B pelo Cuiabá. Em 2021, ele subiu em 2020 pelo Cuiabá, ficou no Cuiabá e jogou a Série A pelo Cuiabá em 21. Em 22, jogou a Série A pelo Goiás e desceu para a Série B para jogar pelo CRB em 23 e esse ano agora que passou em 24 pela Chapecoense. Nunca como titular absoluto, mas sempre entrando, vez ou outra aqui titular. Ele enfrentou o Sport, inclusive, nessa última Série B em 2 oportunidades pela Chape. Ele foi titular no jogo lá em Chapecó contra o Sport no empate em 1-1, substituído no intervalo, e jogou contra o Sport aqui na ilha quando a Chape arrancou aquele empate, né, do Sport. Ele entrou no decorrer do jogo. Então, teve uma participação assídua em pontos importantes da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Passou por testes físicos, exames médicos, entrou num valor que o Náutico poderia pagar. Não era, inclusive até me surpreendeu, porque nas entrevistas que eu estava observando, do Edgar Montemor, que é o executivo, do próprio Eduardo Granja, que é o vice de futebol do Náutico, Sim. o Náutico em tese não estava procurando um volante. Foi uma oportunidade de negócio, o Náutico viu como interessante essa oportunidade, passou no crivo do Marquinhos Santos e o Auremi é o 11º reforço do Náutico nesse mercado. Então, o Ellerson, Douglas Borges, Marcos Ítalo, Igor Fernandes, Fagner Alemão, Léo Coutro, Ryan, Giovanni, Hélio Borges, o Sam e o Auremi. O Náutico não vai parar por aí. É certeza que o Náutico vai trazer um zagueiro. E a depender... Estão falando, se possível, até em 3 jogadores para complementar essas contratações. Uma- Chegaria a isso? 3 se a gente contabilizar o Auremi. Porque o Marquinhos Santos na entrevista Então seria coletiva... Auremi mais 2. Perfeito. O Marquinhos falou, olha, eu tô esperando ainda de 1 ou 2 jogadores. 1 a 2. É certeza o Náutico trazer um zagueiro. Isso é certeza. O Náutico está em busca de um zagueiro, inclusive tem situações adiantadas. A depender das opções que o mercado oferecer, o Náutico também pode buscar mais um ponta, que é uma fragilidade evidente no elenco do Náutico, mas não se fala, pelo menos não vi departamento de futebol falando, a gente quer um ponta, quer um ponta, quer um ponta, mas na minha visão, eu, Igor Moura, acho que precisa. A própria saída do Gustavo Maia deixa um buraco ali, né? Que é um jogador atacante que às vezes atuava muito ali pelos lados de campo também. Eu, sinceramente, aí é a opinião pessoal minha, eu acho que a urgência do Náutico por um ponta é maior até do que zagueiro. Sim. Na minha opinião, porque aí você tem o Giovanni que pode fazer a função, ok, o Patrick Alan que pode fazer a função, ok, mas não são pontas de origem. Hélio Borges ainda não teve uma temporada completa que diga, poxa, esse cara se jogar a bola dessa temporada é titularíssimo no Náutico. Ainda não teve na carreira, é jovem. E os outros são garotos que ainda estão amadurecendo. Caion, que teve uma lesão gravíssima, e o Talicinho, né? Então o Náutico, na minha visão, ainda precisa urgentemente de um ponta um pouco mais cascudo. E o goleiro da confusão terminou acertando, né? Fica. Douglas Borges fica, já fez inclusive os exames, teve o segundo tempo do jogo contra o Campinense, jogo treino elogiado pelo próprio Eduardo Granja, falou que teve algumas intervenções importantes, e a questão só do jurídico, terminar a elaboração dos contratos, tal, tudo certinho, para o Náutico anunciar oficialmente o Douglas Borges, que fica no CT Wilson Campos e peça para brigar por titularidade com o Ellerson na então, temporada o Náutico vai alvirrubra. ter condição de começar o campeonato já no jogo contra o Petrolina, contando praticamente com todos os seus reforços. Sim, com toda certeza, porque a tendência agora é regularização de todos, né? A gente já tem até uma base que a gente pode... deve ser o titular do Náutico para o jogo contra o Petrolina. Tirando, claro, o Paulo Sérgio, né? Que deve perder o jogo. Com Douglas Borges ou Ellerson,
Arnaldo na lateral direita, Luiz Paulo na lateral esquerda. A defesa com Ryan, Léo Coutro ou Fagner Alemão, que não entrou em campo contra o Campinense, mas chega com status de titularidade. Meio campo com Souza, Marco Antônio, Giovani, Patrick Alain. O ataque, Hélio Borges e o Bruno Mezenga. Bruno Mezenga estava com sintomas gripais, não enfrentou o Campinense, mas na ausência do Paulo Sérgio, é que o Bruno Mezenga pode se configurar titular nesse jogo contra o Petrolina. E quem entrou bem contra o Campinense no segundo tempo foi o Sanner. Me chamou a atenção. Bom tempo de bola, dois cruzamentos ele ganhou da defesa do Campinense. Eu ia até perguntar sobre ele, né? Como é que é o futebol dele. Ele quase fazia o gol de cabeça da vitória do Náutico. Teve uma bola cruzada no segundo poste, que ele pulou mais alto que todo mundo, testou firme. Me pareceu que tem uma boa presença de área, o tempo todo correndo, jogador jovem, né? Tem vigor físico. A primeira impressão que eu tive do Sam foi boa. Hoje é um terceiro jogador para a posição de centroavante, mas quem sabe, com o decorrer dos jogos, a sequência que o Náutico vai ter pesada, ele pode ganhar mais espaço nesse ataque. Só para relembrar, é um jogador que pertence ao América. Isso. Foi contratado por um valor alto, né? R$300 mil. E o Náutico está aproveitando para saber até onde vai o potencial desse jogador. Estava em testes, né? Passou nos testes e o empréstimo foi oficializado. Não se sabia se o empréstimo até o fim do Pernambucano ou até o fim da Série C. Ele fica até o fim da Série C, um empréstimo mais longo com o América. Vamos escutar o Arnaldo, um dos mais experientes atletas do elenco do Náutico. O Arnaldo fala agora com sentimento de contagem regressiva para a estreia alvirrubra na temporada. Ele fala que 2025 definitivamente começou, né? E o que falar o torcedor do Náutico que está numa ansiedade tremenda para voltar aí para jogos alvirrubros? Agora realmente 2025 começou, né? Primeiramente quero desejar um feliz ano novo para todos aí, que seja um ano vitorioso para nós, para a nossa torcida, que ela merece. E agora realmente começou, né? A gente sabe que a pré-temporada começou dia 20, mas literalmente o ano virou agora, então o foco está totalmente agora nessa nova temporada. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas a gente está em unidade, a gente está em conjunto para a gente trazer conquistas. Cara, eu acho que eles estão ansiosos também em ver um novo recomeço, um novo trabalho. Mas o que eu tenho para falar é que esse grupo está muito empenhado para conquistar, esse grupo está muito focado. A gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas junto a gente vai conquistar. Então pode acreditar na gente que a gente vai dar a vida, particularmente a gente já passou isso, a gente tem que dar a vida dentro de campo para vocês sorrir fora de campo. Pronto, então o Arnaldo, lateral direito, titular alvirrubro aqui no Bola Rolando. Uma coisa que a gente até comentou rapidamente ontem, que eu acho importante valorizar esse tipo de notícia, é a vitória que o Náutico teve na sua pendenga lá com a Arena de Pernambuco, Negócios e Investimentos, né? Sim. Porque o Clube Náutico Capibaribe vai receber quase 21 milhões de reais, 20 milhões e 600 e poucos mil. Ainda tem os custos da volta aos aflitos. Ainda né? tem exatamente essa multa, que é de 3 milhões e meio, que pode chegar a 7, pode dobrar, quando forem computados ali juros, multas e correções. Então o Náutico vai ter um valor em torno de 28 milhões de reais destinados, todo esse valor, à recuperação judicial. Isso. Então, para quem estava preocupado, e não era para menos, né? O Náutico tá às portas de promover a sua Assembleia de Credores, porque não vai ter mais tempo para protelar. A própria Justiça já colocou isso. O tempo que o Náutico tinha já teve o suficiente. Então o Náutico ia entrar na Assembleia de Credores sem grana, né? E agora vai Mas ter agora você vai fôlego importante. E é bom lembrar, Igor, que esse dinheiro já foi depositado em juízo pelo governo do Estado. Por que pelo governo do Estado? Porque o governo do Estado, quando também quebrou o contrato de forma unilateral com a Odebrecht, ele ficou com essa bronca de pagar 250 milhões de reais à Odebrecht. E ele paga isso mensalmente no valor de 3 milhões de reais. Você imagina como sai dinheiro dos cofres públicos para essa arena ainda. 3 milhões de reais por mês, saindo dos cofres públicos, Igor Moura e ouvintes da Rádio Jornal, significam 36 milhões por ano. Isso. Então, esse dinheiro estava sendo depositado, ultimamente, em juízo, na transferência para a conta do Clube Náutico Capibaribe, e vai sair dessa conta para a conta do Náutico diretamente, a partir do dia 7 de janeiro, quando acontece o recesso
do judiciário. A tendência não é imediatamente, né? A tendência é o seguinte, o judiciário volta no dia 7, até dia 6 o recesso. Deve ter aí um mês mais ou menos para fazer essa Um juiz dá o aval, para outro juiz dá o acordo, para aí sim ir para uma conta específica da recuperação judicial. Eu acho que vai Pode no durar máximo um mês, 2 meses, Eu acho 3. que vai no máximo um mês, sabe por quê? É. Porque como a coisa está agora sob o comando da chamada Câmara de Arbitragem, Facilita, claro. isso facilita e muito. E com um detalhe, quando os valores são definidos pela Câmara de Arbitragem, não tem como recorrer. Então o Náutico está com a causa absolutamente ganha. É só o juiz homologar para o Náutico começar a receber. Perfeito. Então, agora o recesso até o dia 7 de janeiro, né? Isso. Dia 6 está todo mundo do judiciário ainda de recesso para dia 7 voltar a trabalhar. É segunda-feira agora 8, né? Exato. Então, dia 7... Não é terça-feira. Dia 7, amanhã é 4, 5, domingo, terça-feira. Terça-feira volta todo mundo, então já a partir daí o Náutico já deve ter boas notícias. Próxima terça-feira. Isso. E deve durar coisa de um mês, um mês no máximo 2, para o Náutico ter essa situação já definida. Agora, de fato, um fôlego importante para o Náutico na Assembleia Geral. Gente, porque o Náutico não tinha receita para começar a pagar credores. Claro que vai ter ainda a aprovação do plano, como aconteceu com o Sport, mas se por acaso o Náutico faz um plano e aprova, ele já tem uma grana para começar a fazer esse pagamento, e isso é importante. Para ir tirando pouco a pouco dessa grana que vai estar lá numa conta específica para esse ideal. Para esse objetivo. Só para recuperação judicial. Perfeito. Que, aliás, já tinha colocado aquela multa do Grupo Mateus também na recuperação judicial. Também. Aquela multa da quebra de contrato do Grupo Mateus, naquela questão do arrendamento de parte do negócio desfeito, do CT, como o negócio foi desfeito, o Grupo Mateus teve que pagar 3 milhões de multa e aquele dinheiro também foi direcionado para a recuperação judicial. Então significa dizer que serão 28 milhões mais 3 milhões, 31 milhões de reais. Trintinha já para o Náutico começar a pagar quem deve. Já tá bom. Pagar, exatamente. Tá bom, principalmente se o Náutico conseguir um deságio interessante, né? O Sport conseguiu 80%, impressionante. Cara. Pois é. Impressionante. Pois é. Eu não esperava isso não. Até porque os clubes que até agora resolveram seus problemas com a recuperação judicial conseguiram em torno de 50% a 60%. O Sport conseguiu 80%. Vamos ver quanto é que o Náutico vai conseguir. Vamos lá. Valeu, Igor. Valeu, Ed. Um abraço. Bom fim de semana. Aí, bom fim de semana para você e para o torcedor do Clube Náutico Capibaribe.